Estamos ao vivo nessa quarta-feira aqui na Rede TV e hoje vamos falar de quê? Vamos falar sobre fim de relacionamentos. Toda a separação é muito difícil, né? E dói, gente. Imaginando quando isso acontece no meio de conturbações, mentiras. E são várias as histórias de famosas, né? Que por terem essa vida pública acabam ficando no foco do assunto. Mas isso acontece e muito por aí também no anonimato. Como faz para seguir em frente, ressignificar um término complicado, tirar aquela dor, aquele desespero da barriga? Então vamos conversar com especialistas e pessoas que já passaram por esse turbilhão. E quem nunca, né? Roda aí nosso programaço de hoje. No Super Pop de hoje, vamos falar sobre os relacionamentos conturbados e que quase sempre não terminam nada bem. E Robério Diogum vai contar pra gente se as famosas têm chance de reatar o relacionamento ou não. Ela não está num bom momento. Ela está muito agoniada, ela está muito sufocada. O Super Pop de hoje está imperdível. Não sai daí. Já estou aqui na fofoca, né? Eu vou falar boa noite para os meus convidados, que hoje vamos falar dessa pauta que é términos complicados. Raíssa Barbosa, tudo bem, Raíssa? Bem-vinda. Tudo bom, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você. O nosso também. E a Nanda Terra, tudo bem, Nanda? Tudo bem, prazer, muito obrigada pelo convite. Você estava no casamento também. às cegas. Sim, no primeiro. Vamos na falar primeira sobre edição. isso, então. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Aaron, Oi, tudo Lu, bem, Aaron? que bom estar com você. Quanto tempo? Pois é, te ver aqui inteiraça, tá pé. linda. Não, tá bem. Tudo Eu certo. espero que você esteja bem. Tô bem, Tudo bom. tô bem. Tem que estar bem, né? É isso, Deixa eu forte. ter um minuto a perder, vamos fazer o quê? A gente vai falar boa noite para Regina Vaz, que também vou falar grande e vitoriosa. A gente sabe, Regina, que você também teve um problemaço aí com o Covid. Você está bem? Está de volta? Estou de volta, agradeço demais retornar essa casa. Estou Tá bonita. bem emocionada, Tá mas lindona. agradeço. Tá lindona, viu? Obrigada. E a gente está com o Robério Diogum para explicar essa questão, vamos falar assim, espiritual, porque às vezes quando as pessoas terminam, o Robério já veio aqui e falou que tem espíritos obsessores. Será que é isso? Robério, boa noite. Boa noite, Lu. Tudo bem, querido? Tudo bem? Estou muito feliz de te ver bem. Ah, então, né? Tô em pé e andando, o povo já fica feliz, eu também. Como uma grande guerreira, superando as É dificuldades. isso aí. A gente tem que dar o máximo de si, não tem jeito, não é isso? Bom, a gente aqui está falando sobre términos complicados. Olha, eu não sei vocês, mas quando a gente termina, já é aquele desespero. Que não sei se vocês também são intensas, porque tem gente que... Eu conheço gente que termina e fala, não, fechei a porta e fui embora e tudo certo. Mas eu não sei se vocês são assim. Vocês são assim? Olha, eu como uma boa pisciana sou bem intensa, mas quando eu encerro um ciclo, Então não, então Encerra um você ciclo. acabou. é. Ai, que maravilha. E a Raíssa? A Raíssa já não é tão... Porque eu fiquei sabendo que você teve um término bem conturbado, não teve? Foi um término bem difícil e eu sou intensa também por ser escorpiana. Ah, então, amiga, dá a mão. Vamos juntas pro Escorpiana buraco, também? amiga. Vamos Então, junto pro você buraco. sabe como é que é, né? Nossa, a gente morre. Simplesmente uma morte. E no seu caso, esse término, me explica um pouquinho. Era um namoro ok, intenso, se Era um apaixonaram? namoro polêmico, né? Por conta de várias situações. Era, sim, super apaixonados, os dois. Só que todo término é complicado e a situação de exposição, a pessoa que te conhece há muito tempo, sabe todos os seus pontos fracos, Sim. aí pega lá o seu pontinho Não, mas isso é fraco errado, complicado, e né, o tenta seu. usar contra você e você tá lá amarrada Não, porque e não pode falar nada, porque se falar, fica todo não mundo... pode falar nada porque você é errada, você que é a famosa Não, mas e a se você pessoa falar, é aí anônima. levanta o negócio. Aí ele vai lá e tenta expor situações que só cabe ao casal, né? Sim. Foi um turbilhão da Raíssa, Horrível Lu. isso. A Raíssa tá aqui com a gente, ela pode dizer muito melhor do que eu, mas quem cobriu celebridades viu o turbilhão que foi. Para ela segurar as pontas, porque o ex-parceiro também expôs muitas coisas da intimidade. Tava Mas querendo aparecer na televisão, ele tava também dando ganhou entrevista seguidores. dentro do Falou meu de você. apartamento. Ele morava no meu apartamento, então ele se aproveitou dessa situação, tava lá na minha cama, falando, então, ela fez isso, ela fez Na aquilo. sua cama. Tudo por os live, vídeos, fez live, não fez? Foi uma polêmica. Eu não acompanhei exatamente como foi, mas os fãs mandavam uns Você não vídeos e assistia? falavam, não, eu não Eu quis também sou dessas assistir, que não assisto, não. deixei quieto. Não, mas no caso não foi nem só o término, ele fez algumas coisas, né? Acusações gravíssimas, né? Falando que eu o agredi e fez a live. E eu tenho certeza que a live foi ele mesmo que gravou e mandou
para as páginas de fofoca e começou... Nossa, é horrível essa parte da página de fofoca, Hoje você está porque contando, viraliza muito. me parece, eu posso estar errado, parece que você está contando num tom mais leve, que você está passou. aqui com a gente. Quanto tempo faz isso? Já passou um ano, eu já até passou. comemorei Demorou um ano de quanto tempo? solteira. Aí. Comemorei. Ela fez uma festa, Lu. Raíssa fez uma festa para Viralizou, comemorar um inclusive. ano de Delícia. solteiro. Eu nunca tinha visto isso. Eu acho achei legal incrível. isso, hein? Não, eu achei incrível porque foi um ano libertador, foi um ano que eu vivi o término do o luto do relacionamento. tempo? Então, quanto tempo de... Primeiro, quanto tempo você ficou junta? A gente se conhecia há muito tempo, mas a gente durou uns 9 meses, 8, por aí. Não Tá. foi tanto tempo, E né? Que foi quanto na tempo época demorou para você tirar ele da cabeça? Quanto tempo? Eu aprendi que quando você termina um relacionamento, você tem que viver aquele luto do término. Então, eu precisava chorar, eu precisava sofrer, eu precisava passar por todas as fases, porque quando a gente emenda um outro relacionamento, a gente não se cura 100%. Então, eu achei melhor assim, foi demorado um pouco. Quanto tempo? Eu não tenho uma noção assim de mês, tempo. 2 meses, uma semana, 6 meses? Eu acredito que uns 6 meses, mais um ano, quando deu um ano, eu vi que eu estava totalmente curada. Mas o importante, aí você pode contar pra gente se você quiser, é ele não ter aparecido nesse meio tempo que você ficou no Pra tentar processo voltar. de luto, porque acontece, né, Lu? É. Muito comum, o cara quer voltar e aí complica. Ele apareceu nesse Apareceu? meio tempo? Com certeza, Aparece, né? né? Todo término, a pessoa fica lá em cima Sim. e é mais difícil ainda quando a pessoa não para de te procurar. Eu tive que bloquear de tudo, todas as redes sociais, do Instagram, de tudo que é... difícil. todos os meios de Deixa eu lhe comunicações. perguntar, por que você bloqueou? Eu ia te falar isso, porque tem que bloquear, que se a pessoa Não, ficar não tem vendo... que bloquear. Nossa, Se, Regina. se ela não te incomoda mais. Incomoda. Se você... Não, era muito recente para não Incomoda. bloquear. Então era recente, a ferida Hoje ainda em estava dia eu muito... desbloquearia, não faz mais, tipo, nenhuma diferença na minha vida. Tipo, Ficou indiferente. se quiser me acompanhar, eu desbloquearia de boa, porque não muda nada. Aliás, não Regina, sinto é isso que nada. a gente ia falar, eu ia te perguntar sobre isso, porque quando as pessoas terminam, cada um tem um método. Eu já ouvi falar de várias coisas, que cada vez que eu termino um relacionamento, eu quase morro. Então você fica perguntando para as pessoas o que faz, né? A escorpiana aqui quase morre. Então, algumas pessoas falam, não, você tem que dar tempo para o sofrimento. Você sofre 48 horas e depois acaba. Eu queria só saber como é que acaba, Foi né? isso que eu fiz, inclusive. 48 horas? Você falou que demorou um ano. Eu sofri durante bastante tempo, mas eu aproveitei, né? Tipo, eu tava solteira, Não, vai mas eu não tava chorando pra- sozinha. pra- A É, pessoa passa, a pessoa às vezes, principalmente, acho que os famosos, por exemplo, a Raíssa, ela tem várias festas, várias coisas para ocupar a cabeça, muito trabalho. Eu acho que isso dá a sensação que você tá já superando. Mas quando você tá sozinho, você vê a pessoa com outra pessoa, você Não, pode aí dizer também, aí melhor. é tortura, né? É aí que vem, né? Tá, mas aí a minha Depende. pergunta... Porque se quando termina, não Mas significa não acaba o que... sentimento. Mas acontece que quando termina, às vezes não terminou naquele momento, vem terminando há 2 anos. Sim, ou não, né? Ou terminou para a pessoa e não terminou para outra. Também tem isso, né? Quem toma o pé, Sempre dói sempre mais. dói mais. Quem levou, Sim. dói mais. Quem levou o pé vai chorar, vai sofrer, tem uma sensação de perda, a autoestima cai, despenca. Então, mas aí eu ia te perguntar, qual que é o sistema para a pessoa realmente tirar da cabeça? Por isso que Primeiro é hoje em dia o focar povo- em si. Sim, mas É o povo tira o agora olhar do bloqueia outro. tudo. Essa questão de bloquear no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Twitter, não sei onde, é justamente para você tirar a pessoa da sua vida. É desintoxicar não, mesmo, não, né? às vezes a pessoa bloqueia porque ela não vai conseguir receber uma mensagem e não responder. Então ninguém- ela bloqueia não por causa do outro, por causa de si. Bom, ele vai mandar mensagem para mim, eu vou acabar respondendo, vai ter um remember. Então, se eu bloquear, eu não sei se ele está me escrevendo ou se ele está olhando. Não sei se é muito isso, não. Eu acho que é mais para a gente não ficar lá olhando. Acho que quando ela fala isso é porque a pessoa ainda tem aquele sentimento de que vai dar a resposta, então ela prefere bloquear, mas depois de um tempo passa. Acho que é uma Tudo defesa, passa. não? Tudo A dor passa. passa, o sentimento passa, o rancor, a mágoa. Né? O que tem que ficar, que eu vejo que é mais importante nesse momento, é você olhar para si. Olha para o seu lado profissional, familiar. Começa a cuidar de coisas O que boas. adianta isso? A pessoa está terminando com o namorado e fica olhando para si. Não, porque nesse momento, Gente, Luciana, gente. a pessoa entra em depressão, aí ela começa ou comer demais, ou comer de menos, ou beber, ou trocar o dia Sim. pela noite. Ela entra É. numa vida indisciplinada. Mas as redes sociais, o que a gente está falando aqui, a gente acaba ouvindo muitos especialistas falando da importância de você lidar de frente com o problema. Mas rede social é uma coisa que desperta gatilho, né? Sim. Então, Sim. se você se separou, os famosos fazem muito isso, se bloqueiam. Hoje em dia,
parar de seguir alguém significa terminar uma amizade. Nossa. Parar de seguir alguém significa terminar um relacionamento, né? E para as pessoas públicas, isso é mais ainda. Quando alguém se separa, a primeira coisa que a gente faz, Tira as fotos. a gente vai lá olhar se o Arquiva. fulano tá seguindo o Ou outro. arquiva as fotos, não tem Arquiva a isso? foto, apagar. Então, os famosos fazem muito isso na maioria. E eu acho que esse comportamento foi replicado para as pessoas anônimas também, né? Sim, mas aí é que está. Que loucura O que isso. eu vejo é uma insegurança muito grande da pessoa. Mas é. Então, como tem que sair desse círculo é. vicioso? Porque senão você fica numa retroalimentação extremamente negativa. Sim. Então, se você terminou, olha, não deu certo, o que é o melhor para você nesse momento? Você pode ter tesão, você pode ter carência afetiva, problema financeiro, mas o que é melhor é se olhar no momento, no olho do furacão. Sim. E no caso da pessoa famosa, e a gente tem duas pessoas que estão, né, na mídia, a gente sabe que é pior, porque a pessoa está sofrendo e se vai falar alguma coisa... Não, e uma outra vez, eu estava falando com uma pessoa, que eu não vou falar o nome aqui, mas que aconteceu, que é famosa também, e o marido, né, fez uma bobagem. Aí a mídia fica cobrando uma posição da mulher. Quer dizer, talvez a mulher não queira terminar com o cara, sei lá, quer desculpar, quer fazer o que ela quiser. Isso tá acontecendo um pouco agora, né? Então. Lu, tá acontecendo com essa cantora famosa também, Sim, e lá aí- do Big Brother, enfim. Sim, aí a pessoa É. fica se sentindo na obrigação de viver esse luto em público, que é pior Principalmente ainda, a pessoa quando já é- está sofrendo, aí ainda tem, aí o povo chega, e aí, como é que vai fulano? Você fala, gente... Essa é a coisa do famoso, que ele tem que lidar. O término hoje é um anúncio que é feito pelos famosos em conjunto, na maioria das vezes, com o parceiro. Tem comunicado, tem assessoria vi, de isso é imprensa. bonitinho. Né? O Bonner e a Fátima iniciaram... Sim. Isso já acontecia lá fora, você teve sabe a muito bem. Sabrina também, né? com- A diferença da Sabrina com o Duda é que cada Cada um um fez uma escreveu o seu coisa, próprio é, texto. é. E o texto do Duda trouxe algumas polêmicas aí o povo já que foram começa a cobrar. apontar o dedo pro pai da filha. Gente, exato, deixa como escrever o sempre. que quer também. Pois é, então esse negócio dos famosos se separando tem esse comunicado em conjunto, tem essa explicação ao público. Não, porque se não fala que terminou, não terminou, é isso? É, e também quando você não dá explicação ao público, ele cobra. Porque você expôs aquele relacionamento, a Raíssa sabe disso. Os famosos que acabam expondo isso, o público exige depois. Olha, Sim. terminou por quê? Teve traição? E se você não tem dá isso? Também motivo, tem é que falar? traição. É, se você não der motivo, a Achei. principal coisa que cogitam é uma Isso traição. que ele está falando é interessante. Nossa, Parece uma que as loucura. pessoas têm que se separar por causa da traição. Algum motivo. Algum motivo tem que ter. Teve agora uma pesquisa recente no Brasil, 36% de aumento do número de separações na pandemia. É porque teve que ficar junto, né? Porque teve que ficar Imagina, junto. você tem que ficar junto de verdade. Tiveram E aí que se teve um ranking conhecer. dos 12 motivos. Sabe qual foi o primeiro? Qual? Falta de diálogo. Os casais não conversavam, É eles difícil. não dialogavam, eles não compartilhavam sonhos em comum. Robério, eu quero te fazer uma pergunta. A gente está aqui com a Raíssa. Como é que está assim, a energia espiritual dela? Ela vai arrumar um par bom? Ela já está 1 ano solteira. Fez até festa de 1 ano de solteirice. Olha, eu ouvi tudo que a Raíssa falou, era um momento que ela tinha que passar. Estava no karma dela. Ela tinha que ter tido esse encontro. Quando ela fala que hoje ela está bem, é uma verdade. Eu tenho certeza que já tem alguém na vida dela, que ela já está amando alguém e que vai ser muito feliz. Então ela É isso? tinha que passar por isso. É isso, tá certo. Ó. Né? Você Entendi. tinha A que festa de 1 ano de passar. solteirice, mais ou menos. Né? Por exemplo, e a gente esquece um grande amor conhecendo um novo grande amor. Ah, eu acho também. Né? Mas tem gente que fala Vocês- que não, você tem que ficar sozinho, mas tá pra Lógico. buraco mesmo. E ele não era o karma da vida dela. Não era. Ele tinha que sair. Tinha que E sair a pra pagar saída o foi lugar. dolorosa. Mas eu juro que eu acho... Então, ela já... Se ela não tem, que eu não sei, ela não falou, mas se ela não tem, tá perto de Tem, ter. tem. Ela sabe. Eu acho tem. que já fez uma Não carinha tem, que Raiz? Não tem. Eu tenho, sim. Lógico, Já eu tô tem, vendo olha. aqui- eu estou vendo aqui espiritualmente. Já o espírito dela, o Tá espírito iluminado. dela, enquanto ela falava, o espírito dela falou com outro espírito, que é uma entidade que me acompanha, e deixou claro que ela está vivendo um grande momento. O coração dela está em paz. Ela está amando de novo muito mais do que ela amou. É isso? É isso, e ele nem acredita que eu estou amando tanto ele, porque É. realmente a gente tem as cicatrizes, né? E fica um pouco complicado, tem aquele bloqueio um pouco também, né? Aquele medo, aquele receio, mas eu estou muito bem, estou namorando, eu divulguei há pouco tempo, não está tão divulgado, mas Agora, então, no Agora Super já. Pop, Agora já sabe. segura. Agora Mas eu todo acho mundo que já o teu ex-relacionamento
te ensinou uma coisa: precisa ter calma. Você, às vezes, é muito afobada. Então, Tenha calma. Você é muito intensa quando tá você falando ama. pra mim isso também, tá? Muito intensa quando você ama, né? Eu acho Então- super civilizada essas pessoas que amam o Roberto, eles são assim leves, é uma coisa assim, uma graça. Eu acho de uma civilidade. Pastel de queijo. Nossa, sabe aquele povo tipo super equilibrado, zen? Ah, tá tudo certo. É que a gente percebe, Gente, o médium, ele recebe quando uma pessoa não está bem afetivamente. Então, a gente tem que ir de encontro e falar: Raiz, vai firme, que Vai esse que é vai. o teu ano, você vai ser muito feliz, você está com uma pessoa incrível, olha. muito incrível. Olha. E vai dar Trabalha certo. esse lado, trabalha. Você vai ser muito feliz. Obrigada. Bom, agora temos aqui a Nanda também, né? A Nanda, ela participou do reality lá, O Casamento às Cegas. E aí ficou na dúvida entre dois, não teve isso? Foi. Eu fiquei na dúvida entre 2 E aí casou com um. e casei com um, que na verdade eu não posso falar que foi o errado, mas deu tudo errado para dar certo. Então eu falo que foi Calma o que erro, me- o erro calma- certo. Calma que você me perdeu. Tava dando errado e deu certo, e deu Casei errado. com o errado Aham. para dar certo depois. Com errado também? Não. Não, a Com Nanda tá outro. apaixonada. Olha, É. eu Pelo vou dar a outro. fofoca da vida dela. É. Conta. Ela conheceu os dois participantes no reality Casamento às Cegas. Certo. Esse reality é um fenômeno, inclusive, Bem você legal. sabe disso. Já assisti. E aí ela casou primeiro com um rapaz, Certo. Isso. né? X. E depois durou um pouquinho. Tiveram algumas polêmicas, como a maioria às vezes Ele acontece. terminou pelo telefone? Foi por WhatsApp. DM. Não, Pelo para. Insta. Ah, pelo isso eu não Instagram. sabia, sério. por- Como que termina pelo Instagram? Falar, não te quero mais? Manda um áudio. Qual que era o áudio? Olha, na verdade foi o seguinte, casamos, combinamos de cada um morar na sua casa, porque a gente estava se conhecendo, foi um Ok. casamento muito rápido. Sim. E depois de 15 dias, me mandou um áudio que já tinha decidido, que não tinha sentimento nenhum e que estava finalizando aquilo. E eu falei, não, mas espera aí, a gente precisa se falar, né? Cara de pau. Eu preciso entender, assim, encerrar esse ciclo com você, Claro. olhando nos meus olhos. Isso não aconteceu. Então, foi um processo bem difícil para mim, doloroso, porque já veio com muita intensidade, foi de um reality show que aconteceu, a gente se apaixona de verdade, pelo menos naquele momento, porque Sim. é uma coisa muito doida. E me machucou muito, já estava também Você com a minha ficou mal? empresa. A minha empresa também já estava meio mal. Juntou tudo e aí eu fiquei bem mal. Mas eu tenho um prazo de luto, de finais de relacionamento. Quanto tempo? Eu me dou 15 dias, Eu 20 adoro dias. Meu isso, Deus, pô, eu que adoro disso. também. Como é que liga esse Que isso? time? Eu não assim, sei também, mas 15 o povo dias, faz, tá? Isso. Que Como é- botão é Então, esse? na verdade, não tem. Essa vez foi a vez que eu fiquei mais acabada, assim. Realmente eu tive uma depressão. Só que eu sou sozinha, hoje eu não tenho mais meus pais. Então, assim, tava eu na minha casa, no quarto, com os meus bichinhos. Eu tenho o Tobias, eu tenho mais 2 gatinhos. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou ficar aqui até quando? Quem que vai cuidar deles? O que vai acontecer se eu ficar aqui mais uma E semana? morrer de amor. Mas é tão covarde, né? Vamos ser honestos, vamos falar a verdade. É tão covarde um homem terminar por DM. Não é. Podre. Pelo amor de Deus, gente. Vocês participaram de um reality, Não, qualquer casaram muito relacionamento rápido. Não pode fazer isso. Vai lá e faz Fala. o que tem que ser feito. Mas aí Termina. eu fui fazer. Óbvio. É, Aí você fez o papel. passou um mês, eu fui até lá, até Boituva, encerrei o ciclo. Falei tudo que eu Você foi lá precisava, pra ele? fui até lá É, porque não dá. e, É. e fiquei esperando, porque não dava. Eu falei, eu vim até aqui e eu quero falar tudo que eu Hoje, tenho pra falar Nanda, pra você pode dizer que isso é um livramento, né? Eu vi que você postou Sim. nas redes sociais, livramento, porque depois, o que esse rapaz se envolveu em polêmicas, coisas que saíram sobre ele, encrencas. Você vê como as coisas, né? Na hora a gente não entende, Na hora às não vezes, sabe. mas Mas já tá belíssima com o outro. Já tá casada. Sim, Casada, eu entendi mamãe, muito né? rápido, porque foi um processo rápido de casar, descasar. E depois que eu me recuperei, eu resolvi ir atrás do Mac, que é o meu marido atual, que era uma das pessoas que eu estava na dúvida lá no reality. E a gente começou a se dar uma chance. Ele estava bem fechado, porque eu tinha Escolhido escolhido outro. outro. Então foi um processo longo. Porém, Longo, mais ou menos, um quanto? longo, não tão longo. É. 3 meses. tá tudo muito rápido, né? Porque a gente começou a namorar, depois de um mês eu engravidei. A gente queria ter filho e Sim. foi muito rápido, né? Então foi... Não, e assim, eu acho que todo término, e de novo, eu acho que a pessoa famosa é muito pior, porque
você querendo fazer uma coisa quietinha, no seu caso, pior ainda, porque você viveu esses relacionamentos, assim, no reality show. Então, as pessoas se sentem no direito de achar que o relacionamento pertence a elas, como se fosse uma novela na vida real. E as pessoas acabam que têm que sofrer em público. É muito difícil No isso. seu caso, tinha no meu torcida caso, realmente Tem do reality. torcida, tem... O dela No meu caso foi o oposto, né? É. Porque no meu caso, como não foi legal comigo, o dito cujo, é. então a galera se É, juntou. o primeiro marido da Nanda tinha, lá no reality show que ela escolheu, ele tinha comentários muito machistas, falava sobre o passado, coisas que não cabem, nunca deviam servir em nenhum momento. E a torcida do reality era pro segundo, que é o que ela tá legal. atualmente. Então tava todo mundo torcendo por ele. Eu torcia por ele, pro seu marido Você atual. acredita que tem torcida Tem para saber com quem que a torcida. pessoa vai Torcida ficar? uniformizada. O né? reality Não, mexe torcida, muito. aí tem aquelas coisas que botam nome. Torcida pro relacionamento ali que você não conhece. É uma loucura. E quando termina, tem aqueles que apontam o dedo, que querem saber Foi por que por que isso, você... por aquilo. Por aquilo, o que aconteceu. Você deve ter passado muito por isso, né? Você chegou a ler esses comentários sobre o término? O que as pessoas falaram? Elas te apoiaram? Eu ainda tive um tempo, quando o reality foi pro ar, a gente já tinha terminado, eu já estava com o MAC, então ninguém podia Tava saber com que eu estava delay. com o MAC. Tava com delay. Então foi assim, foi meio maluco, ninguém podia saber que eu estava com o MAC enquanto estava acontecendo Difícil. o programa. E aí, Nanda, você não vai falar sobre essas falas? E aí você não... E eu Quieta. fazendo a egípcia, assim, Fazendo né? egípcia. Bem... É. E eu Bom, não podia falar nada. A gente sabe que é sempre muito difícil e as histórias continuam, né? Agora a gente vai conhecer a história da Janaína Nascimento. Ela teve um término também conturbado no pior momento da sua vida. É sempre assim, né? Coloca aí. Eu fui para os Estados Unidos para viver uma vida melhor. Eu montei um negócio e fui acusada de fraude. Fiquei com meu ex-companheiro por 6 anos. Após sair da prisão, descobri que eu havia sido traída. Por diversas vezes, eu tive a intuição que ele me traía. O meu ex-companheiro, ele era meu sócio na empresa. Logo quando eu comecei a ser processada, eu descobri que ele havia tirado o meu nome da sociedade. Eu tô aqui com a Janaína. Tudo bem, Janaína? Oi, Luciana. Bem-vinda. Obrigada por me receber. Janaína, o que aconteceu realmente? Assim, se a gente tiver que... Você estava num relacionamento há quanto tempo já? 6 anos, mais ou 6 menos. anos. Morava junto. Sim, um E aí? relacionamento estável. E aí? E daí o que aconteceu que eu fui processar. Eu conheci no ano de 2017, passado mais ou menos alguns meses, menos de um ano, nós fomos morar juntos. Eu tinha uma empresa na área médica, ele entrou como sócio investidor na minha empresa nessa época também. Passado um certo tempo, eu vendia praticamente para o mundo inteiro, exceto África. E eu comprei um produto fora dos Estados Unidos e trouxe totalmente legalizado pelo FDA. Eles aprovaram que eu internasse o produto no país. Quando isso acontece, passado alguns meses, eu recebo um e-mail de uma das maiores companhias do mundo que o meu produto tinha sido counterfeit, um produto falso. E eu achei que aquilo pudesse ser um engano. Eu falei, não, imagina, isso não aconteceu. Aí começou um grande processo, que foram 3 anos. Obviamente que uma relação onde você está passando, né? Estávamos no meio de uma pandemia mundial, onde todo mundo já estava vivendo uma tensão muito grande, a gente passando por isso, mas o processo, começaram-se inúmeras brigas e o nosso relacionamento foi definhando. Eu fui processada pelo governo dos Estados Unidos. Eles tentaram me incriminar como se eu tivesse tido intenção de vender um produto. Soubesse. Exatamente. Como eles não tinham nenhuma prova, eles diminuíram de um crime para misdemeanor, que é tipo uma contravenção. Contravenção, exatamente, para uma contravenção. Mas mesmo assim, nos Estados Unidos, você que morou lá e conhece como funciona, que acredito que você deve conhecer um pouco como acontecem as coisas, eu acabei respondendo por contravenção e eu peguei 6 meses num campo federal nos Estados Unidos. E teve que fazer? Eu fiz 3. Porque os Estados Unidos não tem história, você tem que fazer, tem que fazer. Não tem, você não sabia, né? E então eu recebi 6 meses, eu fiquei 3 meses no campo federal e os outros 3 meses eu fui para a prisão domiciliar.
Quando eu chego na minha casa, exatamente no dia que eu chego, 10 minutos depois eu descobri que eu havia sido traída. E eu vinha, obviamente, no momento mais difícil da minha vida, numa fragilidade Mas absurda. ele não era sócio? Por que também não foi incriminado? Porque ele era sócio investidor. Ah, não tinha nome na sociedade. Ele tinha um nome na sociedade, só que ele não tinha participação ativa na empresa. Sim. Toda a empresa ela era comandada por mim, funcionários, ele não tinha nenhuma decisão. E aí eu descubro que eu chego em casa e descubro que eu fui traída. Como? Como? Ela mulher, tava lá. Ela tava lá. Nesse caso, não vou falar nem que foi sexto sentido, porque foi muito explícito. Eu cheguei em casa, passado 10 minutos, eu fui ao banheiro. Minha casa estava intacta, só que tinha, sabe a camisinha quando você abre e tem aquela pontinha? A fitinha. A pontinha. A pontinha da E na camisinha. pontinha tinha ali as palavras iniciais de camisinha. Quando eu olhei aquilo, pra Onde mim... tava? Tava no lixo? Tava no lixo. E tava todo limpo. Só que eu tinha um lixo que ele era cheio de ferro dentro. Quando aquilo lá tinha que acontecer... Mas como é que você viu esse mulher? É um bicho esquisito. Como é que você viu isso, amiga? É o olho, Mulher né? é um bicho esquisito. Mulher, vê tudo. Hoje eu dou risada, Você mas olhou já na chorei lixeira e muito. falou, Era dourado, era tipo dourado já muito. pulando. Exato. Então, quando eu abri o lixo, eu vi aquilo iluminado. Na primeiro segundo, eu pensei, não é possível que isso esteja acontecendo. Porque eu não podia, naquele momento, eu não tinha condições psicológicas para enfrentar mais um problema, Sim. que era um término, e naquele momento ele era, para mim, meu porto seguro. E aí, como resolveu? Aí eu fiquei pensando, não falo, porque se eu falasse eu teria que bancar. E eu. Tem isso. Exatamente. Então, assim, será que eu me faço de idiota ou vou lá e dou a cara, né? Aí eu não aguentei. Eu, como você é escorpiana, eu sou Áries. Então, assim. Não aguentou, né? Demorou meia hora e já falou. Aí falei, enfim, aí começaram-se as brigas, passado 15 dias. Ele desmentiu, falou não. O que ele disse pra você? Como é que ele justificou? Não tinha como dizer. Ele falou, Porque não o homem toquemos tenta nesse justificar. assunto. Porque ele era americano? Ele é de outro país, ele é americano também. Porque gringo normalmente é diferente de brasileiro. Não estou querendo, né, generalizar, mas gringo normalmente é um pouco diferente dos brasileiros. Ele tem dupla cidadania, mas ele também é Mas ele é americano. brasileiro ou ele é gringo? Não, ele é gringo. Não, que eu digo assim, de temperamento, entendeu? Você diz de ser mais Aí duro? diria que ele é latino. Não, porque brasileiro... Então, não vou falar, os homens vão brigar comigo, não vou falar. Não vou falar. Tá. Ele é latino, então. Nesse caso, então é eu diria que é brasileiro latino. também. Robério, deixa eu entender uma coisa. No caso dela, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Então, a sociedade passou por uma questão muito séria, que é ficar detida por um crime que talvez ela não tenha cometido, como ela falou. O término e ainda teve essa traição. Isso aí é tipo o karma coletivo da vida dela, porque é tudo junto, né? Não, Luciana, não é um karma, não. Nós temos, a gente aprende na espiritualidade que nós temos um karma para viver uma história aqui. Você tem o destino, é aquilo que você sai do karma e você faz errado e vai viver aquilo. E você tem a maldição, um peso espiritual trazido por correntes obsessoras que judia da gente, que nos faz errarmos. E ela teve essa maldição, isso é uma maldição. Isso, correntes obsessoras, criou para a vida dela um momento de dificuldade total, porque ela foi muito forte. Sim. A história que ela conta para superar tudo isso. Ela teve que buscar... forças onde não tinha. Onde não tinha. Você imagina. Perder tudo e, de repente, se ver, sabe, sem poder ser ela mesma. Sim. Então, foi o momento que ela viveu, trazida por um comportamento do companheiro que é uma pessoa perturbada espiritualmente. Adoro isso. Quando terminar, fala assim, o namorado é perturbado espiritualmente. Eu acho justo. O que eu vejo aqui, ela pode confirmar ou não, é uma pessoa que nunca foi feliz na vida. É uma pessoa que ele abusa, explora comercialmente, financeiramente, essa pessoa com quem ela estava. Ele era um espírito obsessor, literalmente? Olha, o que eu posso dizer é que algumas coisas que ele me falaram me arrepiaram. Então, concordo, sim, que muita coisa que ele está falando, tudo que ele está falando está certo, né? Mas é muito difícil até você entender tudo isso, né? Complicado. E para mim foi muito complicado eu chegar a essa conclusão que ele falando agora me deixou arrepiada, e é isso. Se ele era sócio investidor, como é que ele consegue tirar o seu nome da sociedade?
Porque... Ah, você leu meu livro? Não, eu acho que eu falei isso agora, né? Desculpa. Porque isso realmente aconteceu. E eu escrevi um livro por causa disso, né? Isso é uma das coisas que eu abordo no livro. O que aconteceu foi o seguinte, ele fazia meu imposto de renda. Ele o quê? Fazia meu imposto de renda. Até aí, ok. Tá. Aí ele foi fazer o imposto de renda e um dia a gente conversando, eu sempre sempre fui muito forte nas minhas decisões. E ele, sabendo exatamente como me manipular, me liga e fala: olha, eu estou tomando uma atitude de colocar as empresas em nome de outra empresa para administrar. Mas como você eu já sei como que você funciona, você vai falar que não. Aí eu falei: mas é só para administrar? Então tá tudo bem, pode fazer. Aí, passado um tempo, ele veio com o documento, eu assinei. Você não leu? Você não leu. Você tá com o cara. 6 anos. Você não Era leu? sócio investidor da empresa. Você vai ficar Dorme lendo. com o cara, confia nele plenamente. Você precisou tomar um susto, que foi esse Dormindo susto. com o inimigo. Dormindo com o inimigo. Não, é uma coisa, outra coisa. Você não leu. Você não... Para mim, era um papel de imposto de renda. Eu fui e assinei. E quando começa todo o meu processo, eu estava no Brasil fazendo um tratamento para congelar óvulos, quando isso aconteceu. Era dia 17 de junho de 2019. E eu estou lá na minha casa e eu recebo esse e-mail. A primeira coisa que eu fiz foi checar um documento que eu queria para mandar para o advogado no Sambis, que é como se fosse... é um órgão lá que fala dos artigos da empresa. E quando eu vi aquilo, eu estava como vice-presidente. Eu falei: opa, peraí, como isso? Eu não sou vice-presidente, eu sou dona. Aí, quando foi que eu entendi que havia, naquele momento, passado a empresa todinha para o nome dele. Bom, mas e os pepinos da empresa não ficaram com ele também? Ele respondeu pelo civil, não no criminal. Ele respondeu ou está respondendo ainda? Não. Todo o nosso processo acabou. O nosso processo, tudo que aconteceu, acabou em novembro do ano passado. Mas e aí, então, teve que pagar alguma coisa? Sim, entre todo o processo de começo ao final, que foi a minha liberdade assistida, terminou em 28 de novembro do ano passado, a gente gastou quase 1,3 milhões de dólares em advogado e restituição. Nos Estados Unidos não é brincadeira. E pagar advogado não é engraçado. Não, você chegava 1 hora de conversa a 1.200, 1.300 dólares. Dependendo do advogado. Exatamente. E a pergunta que não quer calar: aonde ele está hoje? Você tem contato? Você sabe Demorou alguma coisa? pra sair disso. Não tinha como segurar a gente, porque quando a gente vê uma situação como essa, a gente se revolta. Porque a gente imagina, o Robério falou, né, da questão que ele já tem ele vê esse lado espiritual. Será que ele está fazendo a mesma coisa com outra pessoa hoje? Porque se ele fez com você, ele pode fazer. Aonde ele está? Você acompanha? Ele está em outro país, ele não é brasileiro também, tá? Ele é latino. Então, assim, ele não mora nem nos Estados Unidos mais e nem no país de origem dele. Não sei se ele está com alguma outra pessoa. Eu tenho pouquíssimo contato com ele, só algumas vezes nós tivemos contatos porque tinha algumas coisas pendentes. Quanto tempo demorou para você tirar ele do seu coração? Demorou. Quanto tempo? Olha, eu posso dizer que isso para mim foi muito meio do ano passado, mais ou menos, porque logo quando eu voltei para minha casa e eu fiquei sozinha, porque eu estava sem poder sair de casa, sozinha. Então, assim, pouquíssimas pessoas sabiam da minha história de vida. E eu não queria levar para mais pessoas, porque eu estava num processo de autoconhecimento muito grande, vergonha e tal. Então, ele ainda era a única pessoa que eu tinha. Então, para eu tirar a venda dos olhos e enxergar tudo isso com a realidade nua e crua, foi um processo duradouro, longo. Regina, culpa, vergonha... né? E o que acontece na maioria das vezes é justamente isso. O homem, ele erra, ele trai, ele sacaneia, ele mente e a mulher sai com a sensação de que ela fez alguma coisa errada ou ela deixou de fazer. Ela não serviu este homem como ele deveria ser servido. Por isso que ele sai. E aí sai, mas isso é uma coisa extremamente cultural. Nós temos que parar com isso. Porque a mulher, ela fica como servidora do marido. Ela fez alguma coisa para causar aquilo. Isso. O que você fez para esse casamento não dar certo? É sempre assim.
Ao ponto de muitas vezes a gente se perguntar, né? Mas o que eu fiz? É isso. Mas aquele dia, e se eu tivesse agido melhor? isso. E você começa a entrar num looping que quando você vê, você já está sugada por aquilo e é muito difícil você voltar à realidade e falar, opa, peraí, o problema não está comigo. Não está com você. Não, porque homem é difícil ficar Exatamente. pensando isso, né? Não. Porque eu não fiz para largar homem. Não. A Homem. mulher ela fica nessa elucubração e aí o sofrimento é uma pessoal. coisa muito grande, muito Sim. grande. Então você não consegue se deslibertar daquilo. Até que chega uma hora que você fala, quem está errado é ele. Quem passou no vermelho foi ele, quem roubou foi ele, o safado é ele. Eu estou bem, eu sou íntegra. Demora. Robério, para terminar o assunto dela... A racionalidade, como a doutora está explicando, ela busca razões. Quando você vai para o lado espiritual, ela ficou cega. Ela ficou totalmente cega. E quem deixa um ser humano cego é uma corrente obsessora. Por quê? Porque o emocional do ser humano é dominado por um espírito do mal. E ela já vinha, até antes desse relacionamento, ela já vinha sofrendo esse ataque dessa corrente obsessora. Como eu disse, ela foi muito forte. Nós temos que entender que ela foi muito forte. Dentro da racionalidade, nós podemos dizer até que ela foi ingênua, que ela deixou acontecer, mas a corrente obsessora envolve. Entendi. Hoje ela está recuperada de toda essa dor, porque o afastamento dele levou com ele essa corrente obsessora. Sim. Então ela conseguiu Ficou longe. se libertar. Mas a dor que ela passou foi muito grande. Não dá para explicar. Várias coisas ao mesmo tempo. Foi muito. Aí veio vontade, olha, eu acabo com a minha vida. E tudo isso veio porque a corrente obsessora, ela não ataca num dia. Ela fica vários dias, Nossa, vários que meses, horror. anos trabalhando até fazer Pelo amor de isso. Deus. Janaína, e hoje você está bem? Tô Que bom. muito bem, tô vivendo a melhor fase da minha vida e eu falo que eu consegui fazer do limão uma limonada. Muito Eu bem. escrevi um livro que está saindo daqui a pouquinho, que chama Liberdade Perseguida. E para mim eu falo que eu escrevi para curar. Muito E bem. confesso que funcionou. Obrigada, Janaína, Eu que pela sua agradeço história, pelo viu? carinho e pelo E respeito à olha, minha história. no domingo passado, José Loreto fez uma declaração para a Rafa Kalimann, que aliás eu amo os dois, então aqui eu vou ser bem imparcial, né? Durante a dança dos famosos, mas parece que o término também foi conturbado e realmente quando a gente termina sempre há sofrimento. Então os dois ali, públicos, devem estar sofrendo muito. Mas o fato é que quando você é famoso, no caso os dois são, fica realmente uma briga, porque os fãs de um, os fãs de outro, aí fica questionando se os dois não falam, porque eles tiveram... Ela escreveu uma coisa bonita no Instagram dela, quando eles terminaram. Foi. Que é que ela ainda via a cama vazia. E eu li aquilo doeu em mim. Porque a gente, As palavras nossa, honestas, quem a nunca? transparência, né? E quem nunca aquela... Agora, só antes de você explicar... por que dói aqui quando a gente termina? Eu só queria entender se tem alguma explicação psicológica. Todas as vezes que a gente termina um relacionamento, não é na boca do estômago que dói? A boca do estômago. Por quê? Então, o que acontece assim, quando você estiver nervosa, uma crise de ansiedade, o certo é você respirar o quê? Aqui, ó. Tá. Mantém em cima parado e respira com diafragma. Sim. Que o treinador faz com o Hulk quando começa a bater no Hulk Tá. para ele não ficar verde. Então, é isso que ele faz. verdade. Ok. Dessa forma. Tá. Então, o que você tem que lembrar é o seguinte: quando você está com dor, aquela coisa parece que desceu engasgada. Horrível. Então, ela fica entalada, parece fica aqui, assim, e ela ah! fica aqui. Isso mesmo. É como se você assim, precisa pôr para fora. Nossa. E põe para fora a hora que você põe para fora. Mas Os como que põe pra sentimentos. fora? Não, os sentimentos, as emoções, não ficar contendo essa raiva, Do jeito essa que ela fala, parece angústia. fácil. Eu acho que a Rafa Kalimann ficou com essa dor, gente, porque quando terminou com o José Loreto, deu a sensação que a que sofreu, claro, cada um sabe porque está ali, mas publicamente parece que ele tocou a vida mais rápido, foi um pouco mais rápido. Agora, passados algumas semanas, e agora saíram fotos da Rafa Kalimann com um empresário, ela não queria, ela queria manter no sigilo e tal, mas fotógrafo, você sabe como é, agora parece que inverteu. Parece que quem está sofrendo mais é o Loreto, porque agora ele se declara para ela. Eu acho que ali ele também sofreu, tá? Agora parece que ele... Eu acho que já... O relacionamento dos dois foi um relacionamento de meses, Sim. foi um relacionamento cercado de imprensa e foi um relacionamento Difícil, que
muita gente depositou muita coisa ali. O público, os fãs... Fica torcendo. Fica torcendo. Agora, essa declaração que a gente mostrou aí, do José Loreto, todo mundo ficou feliz, achou lindo, achou honesto, transparente da parte dele, pegar a atração lá do Luciano Huck, falar, se declarar. Ela não gostou tanto. A Rafa Kalimann, ela deu uma declaração depois, dizendo que ali ela estava no momento de ser avaliada como estava dançando, ou seja, como dançarina, profissional ali da dança dos famosos. Então tem uma coisa mal resolvida entre eles. Foi pega de surpresa, talvez. Pega de surpresa. E ela não estava com o microfone na mão. Não, então, e talvez... a pessoa tem que ouvir, não pode rebater. Eu acho que ela não queria ter o microfone na mão naquele momento, talvez me pareceu. Talvez quisesse, que bom que não. E aí depois, eles já tinham parado de se seguir nas redes sociais, a gente falou disso aqui na abertura. Então, o primeiro ponto deles de término foi se cortar nas redes sociais. Vem cá, e jornalista fica olhando isso? Olhamos. Olhamos porque isso é um sinal se os casais estão bem ou não. Infelizmente, gente, parece fútil, mas as pessoas, elas operam dessa maneira. Elas param de se seguir. O José Loreto já voltou a seguir a Rafa Kalimann, por exemplo. Entendi. Até ela postar a foto com o novo affair, porque aí é complicado, machuca, né? Mas o que acontece normalmente na separação, Luciana, é justamente isso. A mulher, ela se recolhe, ela se retrai e o homem sai, uau, voando, poderoso, tô livre. Arrasando, vou tô pegar arrasando, geral. pegando geral. Passa-se um tempo, a mulher amadureceu, ela curtiu aquele luto, ela se preparou e a hora que ela volta mais firme e mais segura. Aconteceu exatamente aí, isso. Caso, e aí o homem, quando ele percebe que ela voltou firme, mais forte, o que acontece? Ele tenta resgatar. Aí ele vai começar a mandar flores, aí ele manda diamantes. Não era bem isso. Aí ele se declara aos domingos na TV brasileira, em rede nacional, que foi o que aconteceu. Aí já era. E José Loreto, ele já tem todo aquele histórico de relacionamentos e as pessoas pegam pra falar disso de novo. Então, ele fala disso em entrevista, não sou eu que tô cutucando. O que a gente tem que ver é que a gente não sabe o que aconteceu no relacionamento dos dois. A gente não sabe quem fez o quê, se houve algum tipo de coisa. Ela ia ser vizinha dele, você sabe, né? Não. Que ele mora num condomínio chiquérrimo, e ok, ele trabalha pra isso lá no Rio de Janeiro, perto da ex-esposa, da Débora Nascimento, por conta da filhinha, e a Rafa estava comprando uma casa do lado. Aí, claro que ela cancelou e não é mais vizinha do José Loreto. Até mais mas essa, ia né? rolar isso, você pensou? Nossa. Ser vizinha? Mas ela podia se juntar com a ex, aí iam ficar as duas. Para com isso, deixa isso pra lá. Então, acho que não ia dar certo. Não, nunca se sabe, às vezes, né? Acha? Eu não acho nada. Eu acho que ele tá apaixonado e ela já tocou em frente, você falou muito bem. Quando terminou, parece que ele foi mais, vamos pra vida, vamos ocupar a cabeça, vamos trabalhar. Segue. Agora parece que inverteu a situação e ela voltou forte desse fim aí. Ela tá bem. Tá linda, Os dois teve são essa lindos. oportunidade. Ele tá super bem também Dois na novela gatos, da Sete. dois lindos. É isso aí. Robério, no caso das pessoas famosas, tem muito olho gordo, fica todo mundo se intrometendo, e aí tem disputa, quem que vai, quem que fala, tem no Instagram. Isso aí piora para essa questão, vamos dizer assim, espiritual? Não, porque todos nós temos o que eu já falei aqui, um karma. E ela com ele é um karma, é amor de alma. Você acha que volta? Lógico, são amor de alma. Como você disse, os dois estão sofrendo. Né? Os dois. Ele tentou primeiro outra pessoa, já está sozinho. E nós temos muitos casais que se amam e não conseguiram voltar. E terminam. E sofrem até hoje. Nossa, sofrimento. E eles são alma gêmea. Eles se gostam. Eu publiquei no meu Instagram, quando eles terminaram, que eles eram almas gêmeas e vão voltar. Então, de acordo com o campo espiritual, eles voltam. Voltam. Eu não erro essa previsão, não. Tem amor guardado, então, hein? Muito. Olha que a gente vai anotar. O Roberto sempre acerta, né? Você Muito. sabe que ele é ponta firme. Muito. Não, e é um casal bonito. É um casal bonito e as pessoas torcem, apesar de tudo que aconteceu na vida pessoal dele, as pessoas torcem pro bem dele, para que ele encontre o amor dele, que ele toque a vida. A parte profissional do José Loreto tá no máximo, assim. Ele é bem simpático, eu gosto bastante dele. Tá bombando aí na novela. Eu não me meto muito na vida dos outros, mas eu achei que os dois são pessoas muito, muito legais, assim. Então, quem sabe eles voltem mesmo, né? Vamos ver. Eu não sei quem que é o outro que ela já tá, mas ela também tá que seja alguém. feliz também. É isso. É isso. Gata daquele jeito não dá pra ficar sozinha. Filandona. Então, dizem que... Eu não vou falar bem, pula, vai, pula. Fala, eu ia falar, né?
Dizem que a brincadeira é que Deus mandou amar o próximo, né? Próximo. Próximo. Eu amei. Né? Tem amiga minha já falou assim, eu já tiro a catraca. Para passar mais Pra depressa. fila, vem logo que a fila tá andando. É isso aí. E olha, todo mundo tá por dentro do término da Alexa e do Guimê. É após a saída do cantor do Big Brother, né? E aquilo que eu falei, as pessoas se metem tanto que acabam forçando uma situação para um casal. Realmente, o que aconteceu foi uma coisa séria, mas é uma coisa que depende deles, o que eles vão fazer ou não. Mas, no caso, as pessoas cometem tanto defeito e falando que a pessoa acaba se sentindo na obrigação de dar uma satisfação, fazer alguma coisa, ou terminar, ou ficar... Coloca aí. Peço desculpas sinceras à Dânia, à Alexa, à Bruna e a todas as mulheres que, de certa forma, se sentiram ofendidas. Essa jamais foi a minha intenção. Eu tive com a Alexa alguns dias antes e eu fiquei muito sentida por ela ter que viver isso publicamente, porque é uma coisa muito difícil. Você vê o seu marido numa situação que não é, né, uma situação que não é certa, você acaba sendo quase que culpada junto, porque é o casal, né? Não que ela tenha culpa nada, mas... Mas ela não deveria se sentir culpada, porque as ações dele Claro. que foram inadequadas e Sim, erradas. foram, Ele merecia exato. ser expulso e ponto final. E ela não tinha Mas que imagina, pôr a mulher cara a dele, bater, mas né? é mulher dele. A Alexa estava num processo, gente, que ela parou a carreira dela para se Pra dedicar ajudar. a esse reality, a se dedicar a ele. Então, o tombo dela foi a questão do marido e o do Big Brother, das duas Sim, coisas. sim. O pessoal e o profissional. E no caso, eles As estavam duas juntos há coisas. quanto tempo? Eles estavam Já juntos, tem um tempo. eles ficaram Aí. 7 anos casados. E em outubro do ano passado, eles anunciaram uma separação que ninguém entendeu, porque as pessoas querem entender, tem Ela tem que disso. entender, né? Aí porque eles pareciam que se amavam muito. E se amavam tanto que depois Voltaram. de um mês voltaram. E aí a Alexa e o Guimê deram depoimentos falando, olha, você precisa perder para sentir falta e ver como é que Sim. você ama. Só que agora tem essa história. De um lado, dizem que ela realmente terminou depois dessa história toda. E todo mundo sabe nos bastidores que existe muito amor entre eles. E tem uma ala que fala, sim, eles estão juntos, mas estão dando um tempo, porque a imprensa está em cima e julgando. Porque eles são muito novos, então se a pessoa ficou nessa idade, quantos anos tem a Alexa? Novinha? 20? A Alexa é novinha, deve ter 20 e poucos. E Eu quando... tenho 28, parece. Então, se ela ficou 6 anos, ela tá muito tempo com ele. E eles se conheceram quando a carreira dos dois... Quase 10, né? Ela começou com ele quando tinha 19. Pois é. E a carreira Muito dos tempo. dois, Lu, quando eles se conheceram, estava estourando. O que isso significa? Significa que os dois tiveram que ter rebolado com ciúmes, porque ele admite que tinha muito. Dela, um mulherão desse. Ela E aí eles tiveram que... Ao longo dos anos, a gente viu brigas deles e eles foram se ajeitando. Agora parecia que o relacionamento estava estabilizado, maduro, e aí veio essa história do reality. E aí todo mundo foi em cima. Foi expulso, opinião pública em cima, e ela anunciou que terminou com ele. Nos bastidores, a gente sabe que não é bem assim, que logo, logo eles vão anunciar a volta É aí. desnecessário. Ele também vacilou muito. Não podia ter feito isso, Guimê. Tipo, né? Como é que faz isso em 2023? Não, e totalmente errado, né? A gente sabe, e isso pode parecer até muito polêmico, que essas coisas acontecem. Isso não é justificável. Não é. Acontecem, mas não com um monte de câmera em cima. O Brasil inteiro olhando. Já não devia acontecer. Não deveria acontecer. E o Guimê com o prêmio na mão. Porque o prêmio que está hoje em 2 milhões estava nas mãos do Guimê. Ele era o Tava favorito. indo bem. A Alexa estava torcendo para ele precisava dessa grana. Então, e aí, não precisa de 2 milhões, né? Me qualquer conta. um, cai aqui no bolso que eu aceito e uso. Ou lá em casa também. Então foi um tombo pra ela. Tanto é que ela falou, vou parar de assistir o reality, pra mim, acabou. E aí aconteceu isso. E o Brasil tá triste, porque esse casal é amado, Lu. Ai. Esse casal o Brasil torce realmente. Então, mas o homem erra e ele precisa assumir as consequências desse erro. Porque senão a gente fica passando a mão... Às vezes a mulher erra também, não, né? Não, mas no caso dele ali, né? Sim, se a mulher erra, também não tem que ficar erra, passando. Quem erra tem que assumir as consequências. Quando você passa num farol vermelho, você vai tomar multa, você pode bater o carro. Então você tem que assumir essas consequências. Eu tô cansada de ver pessoas covardes. Difícil. Não, a outra dá não falou mais. que o boy Falamos há terminou pouco, por DM? Que é isso, Não gente? vai nem lá na cara Que é falar, isso? ó, vem O cá. homem tem que ter papel de homem. Desculpa. então. Né? Tem que ter. Sabe assim, meu sobrinho... Na hora que começou a namorar, foi lá. Na hora pra Isso. terminar, manda um DM. Ó, vem cá, não quero mais. O meu sobrinho é lá do Paraná, né? Ele fala assim, tia, homem tem que ter jeito de homem, Eu postura acho de também. homem. Me desculpe as feministas, mas é verdade. Um homem não pode terminar um relacionamento pelo WhatsApp, pela internet. Ele não te conheceu na esquina. O que é isso? É uma loucura isso. Tem que ter um respeito. Ô, Robério, eu quero saber o seguinte. Lecha e Guimê estão juntos há quase 10 anos. Ela tem, 29 anos, 28. Então,
assim, muito tempo da vida dela e dele. Os dois são novos. Você acha que eles voltam? Em final de outubro, aqui na Rede TV, no programa TV Fama, eu fiz a previsão, eles estavam separados, que eles iriam voltar. E justifiquei, eles são almas gêmeas. Fiz de novo. O relacionamento não terminou. Eles vão continuar. Por quê? Porque eles têm um amor trazido de outras vidas. Isso se chama alma gêmea, que eles vieram aqui para cumprir uma missão. Um não fica sem o outro. Eles se gostam. Não tenha dúvida. Eu vejo ali que eles se gostam. Dá pra ver, é nítido que eles se gostam. A torcida de um pelo outro, pela carreira. Sim. Aconteceu isso, ninguém tá passando a mão no Não, porque na tá errado. cabeça do Guimê. Ele mesmo falou, que tá passou errado. a mão, na verdade, onde não devia. Exato. Mas, gente, aconteceu, ele participou de um reality show, tenho certeza eu não posso pôr a mão no fogo por ninguém, mas que ele entendeu o quão grave foi aquilo que ele fez. expulso. E serviu como exemplo pra todos os machões aí que acham que podem fazer esse Aquela tipo de mãozinha coisa. boba. Quantas vezes você vai num lugar, a pessoa bota a mão na cintura, mas na realidade vai descendo a mão, né? Foi o que aconteceu ali, Acontece né? muito, Vai- né? vai- em quando você vê festa, a mão principalmente. tá assim, né? E você- é que às vezes a mulher demora para se tocar, que aquilo é uma invasão do teu espaço. Isso, ela fica assim, será que ele É. está me cantando? Será que ele está me paquerando? Não, eu acho que ele está abusando. Eu acho que, se você tiver em dúvida, Eu acho que é porque tá. ele já está errado. Isso aconteceu com a Dânia, gente. A Dânia, que foi lá do reality, quando ela foi chamada no confessionário, ela falou, eu não percebi nada. E aí, depois, quando ela foi chamada de novo, ela falou, sim, eu percebi, mas não queria destruir o casamento dele e preferi me calar. Então, isso acontece muito também. Sim. Então, a mulher finge que não vê, pra não... Porque às vezes é rapidinho, né? O cara bota a mão assim, rápido tira. Mas você fala, meu... Como assim? É, né? Até porque quando você vai É uma tirar foto invasão. com uma pessoa que você não conhece, normalmente você bota a mão pra baixo. Sim. Mas hoje, já aconteceu várias vezes comigo, o cara vai botando a mão quando você vê... E se você tá acompanhada, tipo, tá com o namorado e tal... Uma o falta cara, de respeito Não, aí o boy grande. fica bravo, né? Pois é. E você fica naquela situação... querendo Por ter mais isso que eu essa. gosto, por exemplo, o meu filho estava me falando que o Messi vai tirar foto, ele põe as duas mãos para Não, trás. mas muitos homens fazem Pronto, isso. acabou. Porque daí também, Luciano, nós temos que ver até que ponto o outro lado não provoca. Sim, mas então muitos fica um homens, jogo. você vê agora, os então homens o homem muito... põe a mão atrás, pronto. Não coloca a mão, bota pra frente, bota, né? Você vê, na Inglaterra é muito comum, eles botam a mãozinha assim, ó. E pelo menos tá vendo onde tá a mão. O Não é um Guimê povo, devia ter, né? o Guimê devia ter guardado as mãozinhas, o cara de Estaria lá. sapato também, todo mundo devia ter respeitado isso aí. aí a nossa convidada que veio de fora e a gente passou um vexame aí, Nossa, né? que vergonha. Ficou feio pro Brasil aí. Abafa. E a nossa repórter, a Simone Garuti, conversou com uma mulher que descobriu a traição do marido e foi até a empresa da suposta amante, gente, eu adoro essas coisas, para expor a conversa que ela trocava com um ex-companheiro. Barraqueira essa, hein? Quero ver. Esse vídeo viralizou nas redes sociais. Quem é o gerente aqui? Cuidado com o teu marido, isso aí é uma... Quer mais uma também, print? Depois de descobrir a traição do marido, uma mulher invade o trabalho da amante e exibe prints de conversas entre os dois. Você que é o gerente? Tem todas as fotos dessa aqui, que ela manda foto à noite pro meu marido. Sabe, se tocando, fotos nuas dela, foto do meu marido, pra ela. Entendeu? Tudo isso ela fez. Tá aqui as fotos, eu tenho como provar. Em Cenas de Menes, a mulher que aparece no vídeo é Ismaeli Siqueira. Ela é de Manaus, foi casada por 5 anos e nós vamos conversar com ela agora. Ismaeli, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada por essa entrevista. E o Brasil inteiro quer saber como é que você descobriu essa traição? Eu descobri porque eu peguei mensagens trocadas pelo meu ex-marido, que hoje é ex-marido, e por uma vendedora que me atendeu numa loja muito famosa aqui em Manaus. Fez a venda, fez o atendimento e pelas minhas costas passou o número do celular dela para o meu ex-marido, atual ex-marido. Então, assim, eles começaram a trocar mensagem. Quando eu tive acesso a essas mensagens, eu imprimi tudo, terminei meu casamento em casa. Foi horrível, sabe? Claro. E tudo aconteceu e acontecia lá dentro dessa loja. Ismaeli, como é que você descobriu o que acontecia dentro da loja? Porque eles trocavam isso nas mensagens. Eles trocavam nudes. Era muito baixo, sabe? Ela perguntava para ele, olha, que horas eu posso te ligar, que horas eu posso entrar em contato contigo, porque eu não quero que a tua mulher descubra. E aí você colocou nesses cartazes, né, prints das conversas dos dois. Quando eu tive acesso, eu não pensei em nada, eu agi pela emoção. Claro. Quer mais uma também, print? Você que é o gerente? Tem todas as fotos dessa aqui, que ela manda foto à noite pro meu marido. Eu fui lá,
e distribuir os prints na loja inteira, para o gerente, para as pessoas. Eu não pensei. Em relação ao seu marido, o que você fez com ele? Em relação a ele, tudo eu estou resolvendo, até mesmo porque eu tenho filho, né? Sim. Eu estou resolvendo através judicialmente. Ismaeli, para finalizar, o que você diria, né, para o pai dos seus filhos e até para a mulher, né? De repente, você teria alguma coisa para dizer para eles depois de todo esse episódio que mudou a sua vida? Eu queria agradecer, sabe? Porque através de toda essa situação, eu descobri o meu valor. Que bom. Eu digo para você, mulher, que eu não vou perder mais um segundo da minha vida sendo infeliz por ninguém. Estamos de volta aqui com o Super Pop falando sobre términos. E a pergunta é para Regina Vaz, psicóloga, terapeuta, desculpa. Regina, aí no caso, a esposa pegou de ódio e foi... Isso é uma coisa bem comum, o ódio da mulher acaba se virando contra a amante ou a peguete do marido. E ela foi lá no trabalho da mulher e desceu a lei na mulher. Por que a raiva, assim, se você for pensar assim, de verdade, a culpa não é da amante, apesar de não dever ter saído com um homem casado e tal, mas ela não era casada. A culpa é do marido que tinha a responsabilidade com a esposa. Sim. Mas por que dá o ódio da amante e dá vontade de dar na cara da amante? Porque sempre dá. São 3 pivôs. A esposa, a autoestima dela rebaixa. Quando ela normal, né? O normal, porque ela vê o marido que ela confia se relacionando com outra mulher. Você, mas espera aí, o que ela tem que eu não tenho? Então ela fica com raiva do marido e ela fica com raiva da amante. Sim. No lugar de ela chegar pro marido e falar, olha, meu relacionamento é com você, acabou, terminou, traiu uma vez, vai trair de novo, não tem jeito. Sim. Né? Aí ela faz o quê? Para ela se vingar, ela vai no trabalho da amante e expõe a amante. Então ela se humilha perante o marido, ela se humilha perante a amante e perante toda a sociedade, porque isso viralizou. Mas é comum. É comum acontecer isso, infelizmente. Por que a mulher fica com tanta raiva da amante e não do marido, né? Interessante isso. Porque é o seguinte, ela briga com a amante, e aí porque ela fala que a amante que é safada, a amante que é vagabunda, e o marido é um santo. Aff. Mas também a pessoa também podia não se relacionar com um homem casado, né? É difícil. Isso. Ali tem 3 erros. A história toda é complicada. Muito. A pergunta que eu tenho para você é o seguinte: você quer ganhar 300 mil reais e muitos outros prêmios? Então dá uma olhadinha no recado que o Festival de Prêmios preparou para você. O Rede TV Plus está bombando! O sucesso é tanto que o patrão ficou maluco! Atenção, nosso prêmio final aumentou para 300 mil reais! É dinheiro demais da conta! A hora de ganhar é agora! Aproveite a chance e corra para concorrer a 300 mil reais! Além disso, você tem oportunidades diárias de ganhar inúmeros prêmios. Com o Rede TV Plus pensou, ganhou! Um carro, uma viagem, uma casa, tudo isso pode ser seu! Tá imperdível! São 300 mil reais na sua conta. Acesse redetvplus.com.br e faça a sua assinatura para concorrer imediatamente. O melhor festival de prêmios do Brasil é aqui no Rede TV Plus. Então não fique fora, acesse redetvplus.com.br e participe. Agora eu vou para os comerciais, até para dar um tempinho para a galera já acessar o Rede TV Plus e eu já volto. Bom, gente, o programa hoje deu muita audiência, porque eu acho que as pessoas realmente se identificam com esse momento término. Quem nunca? Quem nunca teve essa dor no estômago? Quem nunca chorou? Quem nunca doeu? Quem nunca deu pé? Quem nunca levou? Então, é daquelas coisas que as pessoas se identificam. Eu queria agradecer as minhas convidadas. Raíssa, muito obrigada. Fiquei feliz que você já está em outra, já está feliz, já está curtindo a sua vida. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar bem agora. Sim. E essa história de festa de solteiro eu achei o máximo. Muito. Eu achei muito bom. Nanda Terra, muito obrigada. Você também já está aí com o bebê, já está encaminhado, tá tudo bem, então? Eu que agradeço, já está tudo ótimo, graças a Deus. Isso é bom. O Aaron, você não fica sumido não, hein? Não, adoro vir aqui, obrigado pelo convite, amei o nosso papo, acho que foi super legal, o pessoal se sentiu representado. Muito. Foi por isso, bombou. Regina Vaz, para quem não sabe, a Regina passou por um momento muito difícil, estou te vendo, está belíssima, conseguiu superar aí esses problemas que você teve, que bom, tava com saudades. Ai, não chora que eu choro junto. Que bom, Regina, fico feliz, tá? Você vai voltar muito agora, pronto. Obrigada. Tá bom, meu amor? E agora lá vou eu, demora um pouquinho para levantar. Ah, Robério, cadê o Robério? Robério, nem disse tchau. Robério, muito obrigada mais uma vez. E a gente anotou todas as previsões, tá? Pra gente ver se vai dar certo ou não. Ok, obrigada por você ter me convidado.
Eu quero saber se eu vou sair andando rápido, né? Eu quero saber uma Vai. previsão pra mim, porque aqui tá difícil. Você tá ótimo. Vou sair andando rápido? Vai, você tá vai lá no ótimo. camarim falar comigo? Vou. Muito bem. Então eu queria agradecer a todos vocês com muita calma nessa hora. Eu vou chegando. Obrigada, boa noite, tchau!